Bem, nós estamos aqui de volta então para poder dar continuidade ao nosso curso de exercícios. Hoje nós vamos trabalhar com tendências pedagógicas na prática escolar, as tendências conservadoras e transformadoras. E eu sempre tento fazer uma recapitulação teórica a partir do exercício. E como eu já disse para vocês várias vezes, estudar pelo exercício é o que há de mais produtivo em relação a concurso público, porque o nosso foco é isso, nosso objetivo é esse. Esse aqui é a nossa finalidade, é o nosso fim. Nem tanto entender a teoria, mas entender essa teoria em um exercício. Portanto, teorizar pelo exercício e saber a teoria pelo exercício é muito produtivo. Vamos lá para essa questão aqui do Cefet, que também é uma questão que se parece bastante com a Quadrix, com algumas bancas que a gente tem visto por aí agora, nos próximos concursos, que tem essa característica bem direta, bem objetiva, até pontual, até demais, né? Olha aqui, segundo Lucchesi, vocês sabem que Lucchesi e Libânio, os dois juntos, dividem as tendências em liberais e progressistas. Vocês sabem que Lucchesi e Libânio, principalmente Lucchesi, dividem as liberais entre tendência pedagógica tradicional, renovada, a progressivista, a não diretiva e a tecnicista. E as progressistas, a libertadora, a libertária e a crítica social dos conteúdos. Então, Lucchesi faz essa divisão junto com Libânio. Já a Saviani coloca as tendências como sendo as liberais tradicional, escola nova apenas e tecnicista. E a progressistas apenas a histórico-crítica, que é a tendência dele, né? Então essas divisões, para vocês saberem mais ou menos, mas nós já vimos isso de uma certa forma na parte teórica, vamos entender como é que isso tem caído na prova. Não precisa saber que essa é de Lucchesi, essa é de Libânio ou essa é de Saviani, porque as provas não têm cobrado assim. Mas até hoje nenhuma prova cobrou para que o aluno tenha que saber que foi o Lucchesi quem disse tal característica, tais tendências, dividido daquela maneira, ou que foi Libânio que dividiu assim, ou Saviani. Até hoje não. Geralmente as provas trazem isso no comando da questão. No comando da questão mesmo, ela já traz, segundo Lucchesi, segundo Saviani, segundo Libânio, é assim, e ela mesma já cita, sem precisar que o candidato saiba qual foi o autor que dividiu as tendências. Por isso, não se atenha muito a essas questões não, porque são detalhes mesmo. Mas, segundo Lucchesi, na tendência tradicional, a pedagogia liberal se caracteriza, então, na tendência tradicional, por acentuar o ensino humanístico de cultura geral, verdadeiro, né? Por adequar as necessidades individuais ao meio social, verdadeiro. Pela ideia de aprender fazendo, falso. Pelo ensino solidário, cooperativo, falso. Pela ideia de autoaprendizagem, falso. Tudo isso aqui é da escola nova, né? Então, essa questão foi adaptada, nós tínhamos quantas são certas? 2 são certas, 3 são certas, A, B, C, D e E. Eu tirei essa parte para ganharmos tempo. Então nós temos aqui então certas, então depois era A e B conforme, né, estavam colocados na questão e eu tirei essa parte para adaptar. Portanto, essa questão aqui, essas três, o item C, D e E, está relacionado à escola nova. A escola nova que é aprender fazendo, aprender pela descoberta, laboratório de ciências. O aluno é que fazia, é que realmente era o centro do conhecimento, não o professor que ensinava, mas ele que descobria o conhecimento por fazer, por experimentar no laboratório, por descobrir o conhecimento, né? Cooperativo, solidário, um com o outro, né? Democrático. A escola, segundo John Dewey, da Escola Nova, deveria ser um laboratório da democracia, os alunos aprendendo juntos, né, como se fosse um espelho da sociedade. Era nesse sentido que John Dewey colocava, sem crítica social, de forma nenhuma, né? E a autoaprendizagem também é bem Escola Nova. Portanto, né, a pedagogia liberal apenas A e a B. E aí, a 9, Cefet do Rio de Janeiro, diz o seguinte: a pedagogia renovada agrupa correntes que advogam a renovação escolar apoiando-se à pedagogia tradicional. Entre as características desse movimento, ou seja, desse movimento da pedagogia renovada, nós temos aqui a letra A, valorização da criança dotada de liberdade, iniciativa e interesses próprios. Verdadeiro? Com certeza. Ação de agentes externos na formação do aluno.
ação de agentes externos. Na verdade, os agentes externos têm pouca ação sobre o aluno, porque o aluno é quem vai descobrir, conhecer, fazer. Ele é o sujeito ativo desse processo e não o agente externo. Portanto, a B não se encaixa. Primado do objeto de conhecimento? Não, do sujeito. O primado não é o conteúdo, não é o conhecimento. O primado, o que é importante mesmo, é o aluno, o sujeito, aquele que aprende, e não o objeto. Portanto, falso. Transmissão do saber constituído de jeito nenhum. Isso é tradicional, bastante tradicional. Transmissão na escola nova, na pedagogia renovada, não há transmissão daquilo que se sabe. O aluno descobre o conhecimento, aprende fazendo, no laboratório de ciências. Então não há algo que se transmite e outro que recebe. Há ali o professor dá condições para que o aluno possa descobrir o conhecimento e fazer. Predomínio da palavra do professor, muito menos, né? Falso, portanto, a única relacionada à pedagogia nova é a letra A valorização da criança dotada de liberdade. Liberdade para aprender, liberdade sem que o professor ensine, direcione, né? Ele só dá condições para que ela possa aprender. Essa é a pedagogia renovada, pedagogia escola novista, escola nova, tudo isso é a mesma coisa. Portanto, a letra A apenas. 10. O papel da escola na tendência liberal tecnicista, aquela mais formatada, militar. A escola tecnicista é uma escola mais ensina só a técnica, só a regra instrumental, racional, aquela coisa bem focada na regrinha, no como fazer apenas. Nos ensina conceitos, não se aprofunda muito, só para que os alunos saibam a técnica, para ser mão de obra das empresas e sabendo executar, o saber fazer, só. Então essa é a escola tecnicista. Modeladora do comportamento humano? Claro, com certeza. Skinner é o principal psicólogo teórico que fundamenta a tendência liberal tecnicista. E ele coloca que na tendência liberal tecnicista nós podemos, o comportamento humano pode ser condicionado. Vou condicionar os alunos a darem uma resposta que eu quero que eles deem. Através de ensinar as técnicas, as regras, eu ensino, eu condiciono os alunos adestro a responderem aquelas técnicas que eu ensinei, adestrei, condicionei para que eles fizessem. Isso é modelar comportamento. Eles vão dar comportamento de acordo com o que eu quero, né? Organizadora do processo de questão de aprendizagem? Nada disso, de forma nenhuma, né? Não há essa aprendizagem, na verdade, é o condicionamento. Ele só vai saber a técnicazinha superficial, aquilo que é condicionável, né? Organizadora do processo de conhecimentos específicos também não é tecnicista de forma nenhuma. Organizadora dos conhecimentos úteis e necessários à integração do indivíduo na máquina do sistema. Verdadeiro, com certeza. Essa aqui sim, né? Todas as opções anteriores estão corretas, falso. E aqui tinha depois, né? Qual que a gente tinha que marcar? Qual estava certa? A e B estava certa, né? Então, aqui nós temos aqui, então, a e a D como correta. Mais uma questão adaptada para vocês nesse contexto, para a gente poder ganhar tempo. E aqui nós temos na IFPI, né? De acordo com o Libânio, 84, na verdade, já tem esse mesmo livro de Libânio, já está mais atualizado. A classificação e a descrição das tendências pedagógicas poderão funcionar como instrumento de análise para o professor avaliar sua prática em sala de aula. É para isso realmente que serve nós estudarmos as tendências, para saber como é que a nossa prática está em relação às tendências, a esse conceito, a esse pressuposto histórico da educação brasileira. Utilizando como critério a posição que esse profissional adota em relação aos condicionantes sociopolíticos da escola, as tendências pedagógicas podem ser classificadas liberais metodológicas? Não. Progressistas e racionalistas? Também não. Liberais e progressistas, verdadeiro, né? Libânio e Lucchesi dividem elas em liberais e progressistas. As liberais são as conservadoras e as progressistas são as transformadoras. As liberais querem manter a sociedade, é uma educação que não critica, não questiona, não quer transformar a sociedade, quer conservar ela capitalista do jeito que está.
não faz nenhuma crítica ao sistema capitalista. Já as progressistas são transformadoras, querem usar a educação para transformar o aluno e também a sociedade. Né? A desigualdade social, a diferença de renda, a exploração econômica, tudo isso é alvo de crítica pela tendência progressista. Né? Progressivista, escolonovista, falso, claro. Liberais e tecnicistas também está falso. Cuidado com esses termos, são simples, mas o primeiro passo para entender tendências é vocês decorarem mesmo quais são as tendências. As liberais, tradicional, escola nova, né, que pode ser que é progressivista e a não diretiva, e a tecnicista. E as progressistas, que é a libertadora, a libertária e a crítica social dos conteúdos. O primeiro passo que vocês têm para entender tendências é decorar essa classificação. Aí depois vocês vão entender o que é cada uma delas. Mas se vocês nem souberem os nomes delas e nem souberem encaixá-las nessas caixinhas, nessas gavetinhas, fica muito difícil essa compreensão. Então é necessário, fundamental, que vocês entendam essa classificação das tendências, porque é o primeiro passo para que eu possa entendê-la, para que eu possa saber usar isso na questão de prova. É onde eu encaixo as tendências pedagógicas. Né? Essa questão também aqui, né, também de tendências, segundo Libânio, a pedagogia progressista no Brasil manifesta-se de 3 tendências. Acabamos de ver elas, né? Libertária, libertadora e tecnicista? Não é essa. Libertária, libertadora e renovada? Não, porque a renovada e a tecnicista são bem diferentes, mas são liberais, não são progressistas, tá? Libertária, tradicional, também não. Tradicional é liberal, não é progressista. Né? Então, falso também. Libertária, escola novista, escola nova, não é progressista, é liberal. Né? Então, tá falso, então só pode ser a letra E. Libertária, libertadora, crítico social dos conteúdos. Verdadeiro. Primeiro passo para entender elas é saber que essas 3 aqui, elas são progressistas, e as outras, tradicional, escola nova e tecnicista, são liberais. Se isso vocês têm que entender, porque isso é primeiro passo. Não tem como vocês saberem o que são as tendências se nem ao menos souberem encaixá-las nas suas gavetinhas. Portanto, a 12, a letra E. A 13 fala o seguinte: destacou-se por seu trabalho na área da educação popular. Então vamos destacar aqui as palavras-chave que estão relacionadas a esse autor. Educação popular, voltada tanto para a escolarização como para a consciência política. Olha as palavras-chave, os termos que quando estão na questão, geralmente dizem respeito a esse autor. Né? Autor de Pedagogia do Oprimido, um livro espetacular, fantástico, pequeno, mas que traz ideias excelentes que todo professor tinha que ler, e onde tiver Pedagogia do Oprimido, é claro, se refere a esse autor. Né? Um método de alfabetização, né, que diferenciou do vanguardismo dos intelectuais de esquerda tradicionais e sempre defendeu o diálogo com as pessoas simples, não só como método, mas como modo de ser realmente democrático. Estamos falando de qual autor? Paulo Freire, claro. Como que a gente usa uma questão de prova para estudar? Pega as palavras-chave, os termos principais que dizem respeito a esse autor. E anota, porque geralmente quando elas estiverem em outra questão de prova, ou com palavras diferentes, mas sinônimos dessas, estão relacionados a Paulo Freire. Tendência libertadora, Paulo Freire. Tá? Então, essa aqui também, sobre as tendências pedagógicas, a 14, né? É correto afirmar, exceto, as tendências pedagógicas são divididas em liberais e progressistas, é verdadeiro. Libânio e Lucchesi foram os que dividiram, e isso é quase um consenso na pedagogia hoje. A pedagogia liberal acredita que a escola tem a função de preparar os indivíduos para desempenhar papéis sociais, baseadas nas aptidões individuais. Verdadeiro, com certeza, é isso que a pedagogia liberal diz. Conservadora, que é conservar a sociedade. Né? Os indivíduos é que vão se adaptar à sociedade. Não ela que vai mudar para abarcar e incluir todo mundo, pobres e ricos. Não.
ela vai ser assim mesmo, como ela é hoje, capitalista, excludente, alguns conseguem, outros não, e isso é para se conservar, assim, a sociedade. Os indivíduos, de acordo com as suas aptidões, seus talentos, sua classe social, ele vai se encaixar nos papéis sociais. Mas, na verdade, quem vai se manter é a sociedade, conservar como ela está, né? C. As tendências pedagógicas progressistas analisam de forma crítica a realidade social, cuja educação possibilita a compreensão da realidade histórico-social, explicando o papel do sujeito como um ser que constrói sua realidade. Ela assume um caráter pedagógico e político ao mesmo tempo. Verdadeiríssimo, gente. Essa aqui vocês podem estudar o que é pedagogia progressista por meio desse item aqui. Olha, isso é o que é produtivo, que eu disse para vocês anteriormente. Estudar a teoria pela questão. Olha, tanta coisa que essa questão traz para a gente de termos-chave sobre a pedagogia progressista. Então dá para vocês circularem aqui. Ó, as progressistas, crítica à sociedade, crítica à realidade social, capitalismo, ricos e pobres, educação para a classe trabalhadora. Então se faz uma crítica a essa realidade, que é transformar. Por isso que é progressista. É o progresso, que é transformar a sociedade. Não quer deixar ela como está, né? Cuja educação possibilita a compreensão da realidade histórico-social, né? Isso aqui também é uma palavra-chave da tendência progressista. Explicando o papel do sujeito. Sujeito também é a palavra-chave, porque agora não tem um aluno que é passivo, tem um sujeito que constrói a sua própria realidade. Ó, constrói a sua realidade. Isso é ser sujeito, alguém que age, que faz. Essa é a definição de sujeito. Não alguém que só recebe do professor pronto. Constrói seu conhecimento a si mesmo e a realidade. Pode transformar a realidade. Isso é progressista, né? Ela assume um caráter pedagógico e político, claro. Então, ao mesmo tempo. Essa aqui é uma definição clara do que é pedagogia progressista. Então assim, vocês podem, se não estiverem entendendo que pedagogia, o que tem a ver pedagogia progressista, lembra de progresso. Progressista é progresso. Sociedade que vai se transformar, vai progredir. Para quê? Progredir para o nível de transformação desse capitalismo para um outro sistema. E esse capitalismo vai ser transformado por meio da educação. Por isso que é pedagógico e político. Assim como também vocês podem estudar também a liberal pela letra B, né? A pedagogia liberal, que diz que a escola tem a função de preparar os indivíduos para desempenhar papéis sociais baseadas nas aptidões individuais. Sociedade é liberal. Por que tem a ver liberal com capitalismo? Ó, o liberalismo e o neoliberalismo são filosofias políticas que justificam, explicam, defendem o capitalismo. Então, as pedagogias liberais, as escolas liberais, tradicional, tecnicista, escola nova, defendem que o capitalismo é o melhor sistema. Portanto, elas querem preparar os indivíduos para desempenhar seus papéis sociais. Não quer transformar de forma nenhuma a sociedade. Então, dá para estudar o que são liberais pela B e dá para estudar o que são progressistas pela C, né? A tendência pedagógica libertadora é a principal tendência pedagógica liberal? De jeito nenhum. A tendência pedagógica libertadora é uma das progressistas. Portanto, a letra D é a que está falsa. Essa questão da 14. Né? Então, aqui, na 15, tem como objetivo a transmissão dos padrões, normas e moldes dominantes. Os conteúdos escolares são separados da realidade social e da capacidade cognitiva dos alunos, sendo impostos como verdade absoluta em que apenas o professor tem razão. Sua metodologia é baseada na memorização, o que contribui para uma aprendizagem mecânica, passiva e repetitiva. Né? Então, vamos pegar de novo as palavras-chave dessa tendência. Transmissão dos padrões, normas e modelos dominantes. Esse é um termo-chave dessa tendência. Né? Os conteúdos escolares são conteúdos separados da realidade social. Não tem nada a ver com aquilo que eu estou aprendendo. Verdade absoluta, dogma. O que é dogma? Assim como a igreja trabalha com dogma, verdade incontestável, que ninguém deve contestar, é dogma de fé, você acredita naquilo. Assim era o conteúdo.
verdade absoluta. O professor falou, a água parou. A hierarquia dele era tão forte, a hierarquia era tão presente, tão marcante, que o que ele disse sobre o conteúdo é verdade. Ninguém tinha que descobrir, laboratório de ciências, ver se aquilo é verdade. Não. Falou, pronto. Apenas o professor tem razão, né? Uma metodologia baseada na memorização, que contribui para a aprendizagem mecânica, passiva, repetitiva. São esses os termos-chave da tendência tradicional. Letra C. É assim que vocês precisam estudar quando forem fazer questões de prova. Tentando tirar do texto, do comando, possíveis questões que chave, termos-chave, palavras-chave, que tornam a questão certa ou errada. Então, se quiserem estudar, se quiserem entender o que é tendência tradicional, usem a questão 15. Estudem o que é tradicional pela questão 15. Usem a questão como forma de entender a teoria. É muito produtivo, porque fazer uma questão é a nossa finalidade precípua, como se diz nos documentos novos da Estratégia de Educação. Nossa função principal é essa. Fazer uma questão. Então, nada melhor do que estudar pela questão. Estudando por isso aqui, vocês entendem o que é tendência tradicional. Partindo para 16, assinale a alternativa abaixo que não faz parte da divisão das tendências pedagógicas progressistas, né? Realmente, essa aqui é Cristo e seus conteúdos, que é a de Libânio, com certeza. A libertária também é progressista, de Miguel Arroio, né? Então, essa progressista, e a libertadora também, que é a de Paulo Freire. A que não é progressista é a renovada. Essa não é progressista. Quem é o autor da renovada? John Dewey, que criou a escola renovada nos Estados Unidos, e Anísio Teixeira, Lourenço Filho e Fernando de Azevedo trouxeram para o Brasil as ideias de John Dewey dos Estados Unidos e adaptaram aqui no Brasil a escola nova, ou a escola renovada, ou o movimento escola novista, né? É a mesma coisa, né? A 17, vamos lá. De novo temos um textinho, vamos ver do texto as palavras-chave que tornam a questão certa ou errada, que diz respeito àquela tendência, né? Nessa tendência pedagógica, predomina a autoridade do professor. Pode ser, já circula isso aqui. Que exige atitude receptiva dos alunos. O professor tem autoridade firme e forte, lá hierarquia, o que ele diz está certo, né? E o aluno só recebe, apenas, passivo, folha branca. Ele não tem nenhuma participação, não é sujeito, não age sobre o conhecimento, sobre si mesmo. Só recebe aquilo ali e acabou. Impede qualquer comunicação entre eles no decorrer da aula. Não tem nem que questionar o professor, isso é verdade mesmo, mas como? Não. O professor disse e pronto. Os conteúdos de ensino são os conhecimentos, olha só, o que é conteúdo de ensino? Conhecimentos e valores sociais acumulados pelas gerações adultas e repassados aos alunos, como verdades acabadas, prontas, como dogmas. Então, é conteudista. Por quê? Todo conhecimento que a humanidade já trabalhou, já construiu, já acumulou, porque na visão deles é um acúmulo, né? Acumulou, toma, entrega para o aluno, que vai aprender de tudo. Latim, filosofia antiga, história universal, nome de rio, relevo, hidrografia, heróis nacionais, tudo. Mas nada tem a ver com a realidade dele. Então ele tem que só mesmo decorar esses conhecimentos. Exposição verbal também é dessa tendência também, né? O professor, no máximo, faz uma demonstração. O professor demonstra para os alunos ali, eles enxergam, acabou. Mas exposição verbal é a principal. Atuação intelectual e moral. A preparação. Sempre tem moralidade, sempre tem moralidade nos alunos para assumir sua posição na sociedade. Então, se vocês quiserem estudar o que é a tendência tradicional, estudem pela questão da Fundelta, a 17. Essa aqui, essas palavras-chave aqui todas que eu circulei para vocês, é o que é tendência tradicional. Portanto, nada mais produtivo do que vocês, ao invés de recorrerem a outro material, recorram ao exercício para estudar o que é tendência. Então, essa aqui é o que é a tendência tradicional, né? Então, o enunciado se refere a qual tendência pedagógica, qual corrente pedagógica, né? Qual linha? A pedagogia liberal, a tendência pedagógica liberal tradicional, letra B, com certeza, né? Então, vamos fazer então a última desse bloco, né?
que diz o seguinte: os conteúdos são elaborados em função da experiência que o educando vivencia frente aos desafios e problemáticas de seu cotidiano. Então, tem que estar relacionado ao dia a dia dele, à sua realidade. Ele aprende aquilo que tem a ver com a sua prática social, com a sua realidade. Pois o conhecimento resulta da ação. Ação, o aluno é sujeito, age, ele descobre conhecimento, ele age, ele realmente faz, ele aprende, né, nessa descoberta, fazendo, né? Ele age sobre o objeto, ele não fica lá esperando o professor falar para ele, né? O laboratório de ciências, materiais concretos, brinquedo pedagógico, ação a partir de acordo com aquilo que ele quer, que ele precisa. Não aprender coisa que tem nada a ver com a vida dele. A escola deve proporcionar meios que permitam ao aluno educar-se. O aluno vai se educar, né? O professor dá só condições. O aluno é sujeito, ele que se educa sozinho. O professor não educa o aluno. O aluno é que se educa. O professor só deu as condições para que ele fizesse isso. Um processo ativo, a didática ativa, é a palavra-chave da escola nova, né? Construção e reconstrução do objeto, havendo interação entre a estrutura cognitiva do indivíduo e no ambiente. O texto se refere a qual? Se vocês quiserem estudar o que é a escola nova, estuda pela Fundelta 18. Por quê? Ele explica aqui direitinho o que é a escola nova e essas são as palavras-chave. Dá um desafio para o aluno, ele resolve, ele tem que resolver o desafio, a problemática, porque esse desafio é da prática, da vida dele, do que ele vai usar. Nada de aprender latim, história universal, filosofia antiga, que isso não tem nada a ver com a vida dele da prática. Aprender só aquilo que ele vai usar na sua prática social, né? Então, ele é ativo, né? Educa-se a si mesmo, o professor só dá condições para isso, né? Então, e há o construtivismo, constrói conhecimento, o próprio aluno faz isso, sem fazer nenhuma crítica social, nenhum questionamento ao capitalismo. Muito pelo contrário, mantendo o capitalismo. Portanto, nós estamos falando aqui, claro, como já disse para vocês, da tendência liberal renovada progressivista. Vocês sabem que a liberal pode ser não diretiva e pode ser progressivista. Em outro momento, a gente faz outro exercício que tem a ver com a não diretiva. Encerramos aqui, então, esse bloco de questões sobre as tendências pedagógicas. E eu aguardo vocês, então, no próximo bloco, com mais questões, para que a gente possa, quanto mais fazer questões, mais a gente possa ficar proficiente em relação a esse assunto. Muito obrigado, então, pela atenção de vocês. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau e até mais.